Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Então hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo do Evangelho, em que nós estamos já radiografando, são os últimos momentos de Jesus aqui na Terra, né? Então nós já vimos o sepultamento dele e na semana passada nós radiografamos a ressurreição do Evangelho de João e o encontro que ele teve com Madalena. A surpresa de Pedro e João em vendo o túmulo vazio, né? E o encontro que ele teve com Madalena. E quando ele teve encontro com Madalena, né, com a Miriam de Magdala, quando teve esse encontro, ele falou três pensamentos. Foram as três primeiras palavras de Jesus depois do chamado fenômeno da cruz. O primeiro é: não me toques. Depois veio uma colocação dizendo: ainda não subi ao Pai. E ele explica que esse Pai é Deus, tanto dele, de Jesus, quanto nosso. Ele diz: ainda não subi ao meu Pai, que é o meu Deus e o vosso Deus, o meu Pai e o vosso Pai. E vem uma terceira recomendação para que Miriam, né, ou Madalena, para que ela anunciasse, ela fizesse o anúncio, ela anunciar o quê? Que ele estava vivo, estava com vida. Essa era a grande informação que ela possuía, que ela fosse anunciar quem? Aos irmãos dele. Aqui nós temos uma colocação. Esses irmãos dele, nós temos dois momentos para essa ideia de irmãos. O primeiro momento é para quem ela vai anunciar. Ela vai anunciar para os apóstolos. E ele já tinha dito: ainda não subi para meu Pai, que é meu Pai e vosso, meu Deus e vosso Deus. Então ele define que o Pai é Deus. E é tanto Pai nosso, quer dizer, é nosso Criador, como é dele, é nosso Deus, tanto nosso quanto dele. Então, quando ela vai anunciar para os irmãos, ela, a primeira interpretação, porque tinha de começar uma tarefa do ir de pregar, ela foi para os irmãos, e são os apóstolos. Nós vamos ver aqui pelo texto de hoje, né? Estavam escondidos, estavam com medo, etc. Evidentemente, se ele está dizendo que o Pai dele é Pai dele e nosso, o Deus dele é dele e nosso, há uma extensão nesses irmãos que passa a ser todos nós. Então, ela vai fazer esse primeiro trabalho da divulgação via os apóstolos. E os apóstolos, se assenhorando desta mensagem, vão depois pelo mundo, quer dizer, para os outros irmãos de Jesus, levar essa mensagem. Então a gente tem que amarrar esse vai avisar aos meus irmãos que eu tenho vida em dois momentos. Primeiro, ela como irmã de Jesus, porque se o Pai é dele e nosso, é de Madalena também. Então Madalena como irmã de Jesus, ela vai anunciar para os irmãos dele. Primeiro momento, os irmãos apóstolos. Os irmãos apóstolos vão se assenhorar da mensagem, depois vão para os irmãos do mundo inteiro, que não faziam parte do movimento de Jesus e passariam a fazer parte pelo conhecimento desse anúncio. Bom, agora nós tínhamos explicado naquela outra vez o não me toques. Mas antes ela tinha tocado Jesus, enxugou com seus cabelos, lavou os seus pés com lágrimas, jogou perfume a Jesus, ele não impediu dela tocar. Agora, no momento mais extraordinário da história, que divide a história em dois, o momento real do cristianismo, que é Cristo vivo, senão, como o próprio texto diz hoje, eles estavam escondidos com medo, para eles Jesus tinha morrido e terminou. Esse que é o momento
fundamental, Jesus está vivo, né? Neste momento tão importante, o mais importante da história da humanidade, que dividiu ela em dois, em antes e depois do Cristo, ele diz: não me toques, quando ele antes tinha permitido tantos toques. É que isso está ligado ao mais deste anúncio. Antes desse anúncio aqui de Maria, quer dizer, que ela tinha de anunciar, ele diz assim: mas o grande problema é que tem esta frase aqui no meio: ainda não subi para o meu Pai. E a gente então faz uma leitura apressada. Ele está dizendo: não me toques, mas vai anunciar. Só que nesse momento, no meio desse vai anunciar, tem esta frase: ainda não subi para o meu Pai. Então dá a ideia que ele fala: não me toques porque ainda não subi para o meu Pai. É esquisito. Se a gente analisar o pé da letra, as pessoas dizem: porque ele não estava materializado, por isso que ela não podia tocar, porque ele não subiu para o Pai. É o contrário. Se ele tivesse subido para o Pai, aí que não podia tocar nele, porque aí está todo espiritual. Apenas ele quer dizer o seguinte: eu estou vivo. Vai anunciar para eles que eu estou vivo. E como eu ainda não subi para o meu Pai, quer dizer, eu ainda estou num corpo materializado, quer dizer, presente no mundo, podendo ser visto e apalpado, quer dizer, como eu ainda não subi, não só você está me vendo e reconhecendo, mas eu vou poder estar com eles. Vou continuar minha missão para mostrar isso que você vai anunciar: vida, que é o mais importante. Essa é a grande jogada, vida que você vai anunciar. Vida, só a vida, sempre vida, não a morte. Isso que você vai anunciar. Então, como eu ainda não subi para o meu Pai, eu posso demonstrar. Então, intercalado entre essas duas, como esta fase no meio explicativa, parece que o não me toque está ligado a ela. Não é. O não me toque está ligado à ideia de vai anunciar. Então, repare bem: não me toque, mas vai anunciar. Mas então por que ela não podia tocar? Aí nós explicávamos. Antigamente ela não tocou, não chorou nos pés dele, não chorou nos cabelos, derramou perfume, e agora por que não? Bom, antes os apóstolos estavam todos ali. Todos estavam diante do mestre, conversavam, podiam perguntar, tirar dúvidas, etc. Agora não estavam mais. Como é que eles estavam? Lição de hoje: estavam trancafiados numa casa com medo dos judeus. Não estavam em paz. E não, além de não estar em paz, essa é a lição que nós vamos desenvolver hoje, além de não estar em paz, eles não sabiam do mais importante que agora ela sabia, que só a vida. Agora essa informação, de fato, que ela conhecia, era uma informação mais importante que a humanidade precisa conhecer. Não tem nada mais importante do que o que Miriam conhece. O que é que Miriam conhece? Nós estamos vivos, só há vida, plenamente vida, e esta vida nos foi dada pelo meu Pai, que é teu Pai, pelo meu Deus, que é teu Deus, e Ele, porque é o nosso Pai, é o nosso Deus, nos fez vida, sempre vida, plenamente vida. Isso você sabe, eles não sabem. E agora você guarda da paz porque você sabe. Antes, você não sabia, estava chorando, ela estava chorando. Lembra da passagem? Ela estava chorando: roubaram meu Senhor. Ela estava até com o jardineiro, tinha roubado. Ela roubaram meu Senhor. Então ela não tinha paz. Agora ela possui a paz porque sabia da vida. Por enquanto que você não sabe que tem vida, vida plena, você não tem paz. Como você vai poder ter verdadeiramente paz se você acha que tudo vai acabar, tudo vai morrer, tudo vai se desfazer, que depois do túmulo não tem resposta para nada? Não é? É aquilo que diz Isaías, que Paulo de Tarso repetiu: se Cristo não morreu, se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos todos. Tem sentido a vida? É a vida do cão. Vou lucrar hoje, vou ganhar, vou querer saber de mim, primeiro eu, depois eu, porque não tem sentido a vida. Mas quando se tem sentido, que se tem vida, e se descobre que esta vida do meu Pai, que nos deu, que é o Pai de Jesus, e que é o nosso Pai, que é o nosso Deus, você agora é possuidora de uma mensagem fantástica. Por isso que não há tempo para me tocar. Antes você me tocou, me beijou, me abraçou, beijou nos pés, teve tempo para isso tudo. Tudo bem, mas eles não estavam aflitos. Os outros estavam comigo, do meu lado, ouvindo, estavam do teu lado. Agora eles não sabem disso. Agora eles estão sem paz e não sabem deste maior ensino de que só existe vida. E você sabe disso. Então não há tempo de você ficar me tocando, admirando o santo, fazendo louvores, rezando. Não. Vá correndo. Vá imediatamente anunciar. Essa é a grande
mensagem. Não tem nada mais importante que a gente possa fazer do que anunciar para o outro que existe vida. Porque só assim ele vai ter a tal, como resultado, a paz. Então, vai anunciar. E ele explica e avisa que você não só está me vendo, você me viu, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Eu ainda estou aqui, ainda tenho um corpo presente, materializado, e que vou estar com eles, e posso estar com eles, porque eu ainda não subi. Agora, depois que eu subir, quer dizer, depois que eu materializar este corpo, posso materializar e tal, mas aí a vida tem que tocar diante das outras passagens, de outras vidas, da responsabilidade de cada um, etc. Se materializar com o governador do planeta é fácil. Ele faz a hora que bem deseja, mas não é assim que a vida funciona. Né? Porque se nós ficássemos o tempo todo do lado dos nossos parentes e amigos que desencarnaram, com eles materializados aqui, para a gente estar sempre tocando e conversando com eles, pegando, eles não precisavam desencarnar. Faz parte do processo de desencarnação, até mesmo para você não se acomodar. Eu sempre conto essa coisa da minha mãe, quando desencarnou, e disse que estava vendo crianças do lado dela, e ela dizia para mim: meu filho, quando sentaram, meu filho, quantas crianças vieram buscar sua mãe? E aí, com os olhos marejados d'água, em alegria, com as mãos para cima, colocou a cabeça no meu peito e desencarnou. Aí você fala assim: bom, e daí? Que coisa triste ou coisa leve, não importa, mas um fenômeno biológico que aconteceu comigo. A indagação foi: é minha mãe que eu amo, que gosta de mim, que eu sei que gosta de mim. Ela está me falando um fato que ela não pode estar mentindo, ainda mais num momento desse, um momento tão fundamental da vida, num momento tão gracioso e tão espetacular como foi o processo, inesquecível. Então, a indagação que fica na minha mente: como eu posso ter tranquilidade se não buscar isso? Primeiro, certeza de que existe. Como existe? Como é o processo? E aí foi a busca que eu entrei no Espiritismo, louco para saber sobre isso. E aí agarrei a mensagem, né? de conhecer, de entender essas coisas. E é interessante que na primeira palestra que eu fiz fora do Rio de Janeiro, em Vitória, e no próprio convite que tem em Vitória, eu guardo esse convite lá em casa, estava assim: Jorge do Rio de Janeiro, porque eu não sabia nem que eu era Damas Martins, quer dizer, não tinha. É a primeira palestra que eu fiz fora do Rio, e foi a minha terceira palestra que eu fiz na vida. Eu cheguei lá para fazer essa palestra em Vitória, e as pessoas que foram me receber na rodoviária, uma pessoa se aproximou, está aqui do seu lado, escrito assim, com o nome assim, por completo, identificando a minha mãe do meu lado. Então, repare que como a desencarnação, ela tem um fator. E qual foi a importância dessa saída dela? Por enquanto, para estar do lado da minha mãe, como é que ela fazia? Ela pegava tudo que é livro para mim, eu nunca gostei de ler nada, com uma preguiça, miserável. Então, minha mãe lia Machado de Assis, lia livro de história, lia isso tudo. Eu aprendi isso tudo com ela. Não é isso? Me levava na missa, ela tem que dizer que eu tinha de ir na missa, católica, evidentemente, tem que rezar, tem novena disso, dia de não sei o que, dia daquilo e tal, etc. Bom, evidentemente, com a desencarnação dela, o que a gente tem que fazer? Buscar. Agora só está você. Ela não está ali do seu lado. Se tiver do seu lado, tem que dizer: mamãe, como é que é isso? Mamãe, como é que é aquilo? Igual os apóstolos ficavam com Jesus, como é que é isso? Explica essa parábola do semeador, Senhor. Explica agora a parábola do trigo, que eu não estou entendendo. Como é que é a parábola? Essa da figueira que secou, Senhor. Como é que é isso que eu não entendo? Jesus, blá. Agora não. Fui. E ele mesmo disse: é necessário que eu vá para que o Espírito da verdade venha. Porque se eu não for, não vem a verdade em cada um. Cada um tem que buscar dentro de si. É um esforço que sai de si para encontrar. E aí, quando você encontra, é mais interessante, porque forma um efeito de você estar junto com o outro, mais do que fisicamente, você está junto pelo coração, está junto pela ideia, numa ligação espiritual inenarrável, inexplicável, de sentimento incalculável. Há um ganho em que o espírito dele está no mesmo patamar, ele cresce, ele sobe um degrau, e aí ele deixa de estar com a verdade do outro para encontrar a verdade dele, que é igual a do outro. Há uma subida do degrau evolutivo. Então não há tempo a perder, vá correndo. Vá anunciar isso, porque tem pessoas aflitas. Ela foi, anunciou, e nós falávamos disso na vez passada, e aqui nós já vamos dar um salto para a lição de hoje. Ela anuncia, né? Os apóstolos continuaram ainda com medo, ou não, eles não viram. Pedro e João viram o túmulo vazio, a roupa dobrada, mas não viram Jesus. Agora era uma mulher. Que mulher? Primeiro acreditar em mulher no judaísmo, naquela época. Até há pouco tempo
não se acreditava em mulher. Eu falava aqui na palestra passada. Mulher só foi aprender a votar aqui, só foi votar aqui no Brasil em 1930. Então não se acreditava na mulher. É isso. Olha que coisa interessante. Hoje eu acabei de gravar um programa na rádio, uma pessoa da Unigran Rio, ela está abrindo um espaço lá perto do lado ali na cidade fronteira lá de conservatório, onde tem as serestas e as músicas. Ela está abrindo um espaço para a seresta Chiquinha Gonzaga. Parece Chiquinha Gonzaga tem mulheres que vão cantar. Mas por que a mulher não pode cantar junto com o homem? Porque não era acostumada a mulher fazer seresta. Então a mulher era reprimida, teve de criar um movimento para a mulher fazer seresta. Quem é seresteiro, homem? É difícil falar. Fulano é seresteira. É o seresteiro. Quase sempre até pela primeira vez a pessoa está ouvindo seresteira. Então um preconceito que tem que descer. Por que a mulher não pode cantar? Por que a mulher não pode participar? Por que ela também não pode fazer também uma declaração de amor para o outro? Então repare que tantos preconceitos na história. E ali tinha mais um preconceito, ela anuncia. Além do mais, a vida que teve, como nos fala a tradição, tudo isso foi um bloqueio. Eles ficaram lá. Pedro e João ficaram naquela expectativa. Sabiam que Jesus tinha anunciado que ele ressuscitaria. Ficaram naquela situação. Aí diz o texto que era domingo. No primeiro dia da semana, de tardinha, à tarde, Jesus apareceu. Bom, aqui como faz o Rogério, a igreja do Rogério, tem uma casa. Os apóstolos estavam todos aqui dentro da casa. Rogério não é assim? Então os apóstolos todos aqui na casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só tinham 10. Porque Judas tinha desencarnado e Tomé não estava. Tudo bem? Só tinham 10. A porta estava fechada. Aqui está a porta, está o bem. Então, bacana. Eu você tirou uma foto para mostrar para hoje. Então, aqui está a porta fechada. E de repente, bate com a porta fechada, Jesus entrou. Deixa isso bem claro. A porta estava fechada. Explica por que a porta estava fechada. Qual o motivo da porta estar fechada? Porque eles estavam com medo dos judeus. Qual foi o motivo da condenação de Jesus? Jesus foi condenado, está lá na plaquinha, em 3 idiomas: grego, latim e hebraico. Grego, que era a língua dominante da época, era o inglês de hoje. Hebraico, porque era a língua do povo dominado, que era o judeu. E latim, que era a língua do povo dominador, que eram os romanos. Está lá o motivo da condenação: rei dos judeus. Peraí, ser rei não pode. Rei é César. Rei só por autorização, não por motivo da condenação. Quem segue um cara que pensa assim, pertence a um movimento de rebelião. Esses que seguem este serão perseguidos. Nós vimos bem o caso de Pedro. Pedro queria estar com Jesus pertinho para saber o que estava acontecendo lá na casa de Caifás. Quando ele foi entrar, a porteira da casa de Caifás perguntou: você não é um deles? Se ele diz que era, ele não entrava. Então ele teve de mentir para entrar. Então foi uma negação por amor. Quanto mais ele negava, mais o local era perigoso, mais próximo ele ficava de Jesus. Ele negou. Depois, quando ele chegou lá, estava na fogueira, em que ele levantava e sentava para saber o que estava acontecendo com Jesus, ele acabou pela emoção falando. Quando ele falou, denunciou o sotaque dele. O sotaque de Galileu é diferente do de judeu, que nem de nordestino e do carioca, né? Do trem do Goiânia. Então, é um sotaque pega. Então ele se entregou. Na hora que ele se entregou, uma cara falou assim: vem cá, você estava lá no Getsemane, lá no monte quando ele foi preso, você é um deles. Ele: não sou. Aí daqui a pouco, o sujeito aparece lá: eu sou parente do mal, aquele que ele arrancou a orelha. Repare que eles queriam pegar a turma que fazia parte do grupo. E essa turma iria continuar divulgando ideias de rebelião, ideias de revolta, ideias contra impostos. Aliás, diziam, né, que ele não queria pagar impostos, etc. Evidentemente que mentiras, testemunhas falsas, mas a ideia é de prender eles. Bom, primeiro, percepcionados. Jesus falou daquela coisa toda. Eles eram amigos de Jesus, gostavam de Jesus, ouviram coisas maravilhosas, viram coisas extraordinárias, mas Jesus amou muito. Quando a gente lê aquele livro do J.J. Benítez, que é o Cavalo da Vitória, né, o volume 1, ele apanhou muito.
um homem todo espancado, um que era vitorioso, de repente está todo arrebentado e morre, e chega lá um soldado, mete numa lança do lago, etc. Não é isso? Então, desânimo, morreu, acabou. Foi muito bom enquanto durou. Agora estamos aí. Repare os discípulos na estrada de Emaús e os outros. Estavam indo embora. Os discípulos estavam indo embora. Então, uma expectativa muito grande. E aí acontece o seguinte: Jesus entra. E quando Jesus entra, a porta estava fechada. Evidentemente, não precisa, pelo pouco materializado que ele possuía, ou antes da cruz ou depois da cruz, não tem porta que impeça nenhuma de Jesus entrar. Porque antes mesmo, depois da cruz, iam pegar Jesus e jogar precipício abaixo, lá em Nazaré. E diz a passagem que ele passou pela mão deles. Então não é um fenômeno da cruz que existe porque ele estava com um corpo espiritual. Não, ele materializava, desmaterializava o corpo a hora que ele quisesse. Está em João capítulo 8, versículo 46. Eu tenho o poder de dar e retomar a minha vida. Isso eu aprendi do meu pai. E não precisa ser Cristo. Um nível muito denso, como o de Conadói. Ele chegou na janela do terceiro andar e disse: vou me jogar lá embaixo. Quando eles foram olhar que ele se jogou, os cientistas foram olhar o Conadói lá embaixo, ele já estava tocando a campainha verdade. Olha, se o Conadói, eu falei Conadói? Daniel Douglas Gomes, desculpa. O médio Daniel Douglas Gomes. Quem conta é o Conadói. Mas o Daniel Douglas Gomes, então, se ele tinha essa capacidade de se materializar, imagina Jesus. E ele está falando ainda mais do Cristo, que tinha, dado a sua envergadura, um corpo compatível com a sua envergadura, com o seu estado espiritual. Tudo a porta fechada, Jesus entra. E qual foi a primeira mensagem que Jesus fala? Paz seja convosco. Essa é a mensagem. Evidentemente que paz como resultado de tudo aquilo que Jesus pregou, que é o amor. Aqui cabe essa ressalva. Jesus não dá paz para a pessoa ter amor. A paz é o resultado do amor. Você não vai aqui, vamos construir a paz aqui, depois a gente se ama. Não, a gente se ama, e porque a gente se ama, a gente consegue a paz. A paz é consequência do amor. Então, é consequência de tudo que Jesus fez, da sua mensagem que ele pregou de amor: amai a Deus todas as coisas e o próximo a ti mesmo, para isso desejarás. Isso aí se resume uma lei, um único profeta resume tudo, que é o amor. Depois de tudo que ele pregou, depois que ele vivenciou pelo amor na cruz, depois de toda a história de amor, de vida que ele nos deu, ele vem e anuncia o resultado do amor: paz. Eu desejo para vocês paz. E logo depois que ele fala isso, os apóstolos ficam alegres. Alegres. Olha que coisa interessante. Eles estavam tristes e com medo. Guardem essa sequência. Eles estavam com medo. Estavam tristes porque perderam Jesus. Agora, eles estão alegres. Vem Jesus. E Jesus, para mostrar que era ele mesmo, o que ele faz? Ele mostra as marcas. As marcas. Tanto do lado quanto das mãos, dos pés, sou eu mesmo. Como vai estar lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 39. Sou eu mesmo. Um fantasma não tem carne e ossos como vês que eu tenho. Sou eu. Mostra as marcas. Então eles reconhecem perfeitamente que é Jesus. É Jesus. E diz o texto: ficaram tão felizes porque eles estavam vendo Jesus que eles ficaram alegres. Aí essa é a primeira vez. Essa é a primeira vez. Logo quando eles ficam alegres, Jesus fala pela segunda vez: Pai seja convosco. Então, estamos diante de algo interessante. Ele chega à porta fechada, eles estavam tristes e com medo. Jesus diz: Pai seja convosco. Não é um problema de dizer Pai seja convosco. Eu estou falando a mesma coisa que Jesus falou. É a vibração que saía da boca de Jesus, a energia de Jesus, o que saiu empacotado nesta vibração da mensagem: paz. Aí ele se alegra, vem nas mãos as marcas de Jesus, se alegra. E pela segunda vez, é interessante isso, o texto fala pela segunda vez: Pai seja convosco. Como sendo tudo. Agora eu vou pedir algo para vocês fazerem, mas esse algo não pode ser feito se não tiver isso: paz. E algo que eles vão fazer é contar para os outros irmãos o que Madalena contou. Cristo está vivo. Aí vai começar esse trabalho de contar para todos nós.
através dos evangelhos. Tudo bem? É lógico que eu não poderia perder a oportunidade de estar aqui o Roberto aqui com a gente, né? Da gente também desfrutar do conhecimento dele, principalmente o conhecimento que ele tem de psiquiatria, desses assuntos que é tão pertinente a ele, que ele não deixasse de falar para a gente sobre a paz. Então, Roberto, fala para frente e fala sobre a paz para a gente. Vem para cá, fala daqui. Aproveita depois de falar da paz, faz comercial. Vende o teu livro, anuncia a segunda-feira. Eu vou começar descascando esse abacaxi. Realmente mostrando para todos nós e lembrando que esse grande problema ou essa grande contradição que até hoje, século XXI, com toda essa tecnologia que conhecemos, com todo esse avanço de conhecimentos da humanidade, entretanto, lamentavelmente, grande parte da humanidade, principalmente do lado de cá do nosso planeta, onde temos maior liberdade do pensamento, entretanto, ainda paradoxalmente, vamos encontrar o homem com medo da morte. E é exatamente este medo da morte que dificulta o autoconhecimento. A resposta, portanto, àquela pergunta que vai se fazendo cada vez com uma torquete apertando cada um de nós e que grande parte ainda prefere a cegueira, fechar os olhos, virar as costas para essa realidade, mas que aos poucos, de acordo com a evolução, que é inexorável, vamos ficando numa posição de dificuldade, que representa aquilo por que eu vivo e para que eu vivo. É claro que, na medida em que a inteligência vai acontecendo, o homem vai se contradizendo. Daí os grandes conflitos que estamos vivendo atualmente e essas posições paradoxais que realmente não coadunam com o conhecimento que a humanidade tem. Se vamos encontrar, se vamos mergulhar, procurando de alguma forma um esclarecimento para esse aspecto, nós vamos entrar exatamente no medo. Viktor Frankl foi um grande psiquiatra, neurologista, um homem de extraordinário valor, deixou obras extraordinárias, judeu, sem nenhum componente religioso, mas de qualquer forma, uma profunda significação filosófica. Por 3 vezes ele foi preso como judeu que era, ficou preso nos campos de concentração nazista. E ele, além de todo o conhecimento que tinha na psiquiatria e na neurologia, ele se surpreendeu com um processo que parecia realmente bastante estranho. Como é que os guardas quase que
os espiões dos próprios judeus, aqueles, portanto, que não admitiam qualquer procedimento suspeito que fugisse à disciplina férrea daqueles campos de concentração. Ele, com surpresa, ele viu que esses guardas, que eram impiedosos, que evidentemente eram impiedosos, o mais incrível que pudesse parecer, eram judeus. E ele foi vendo devagarzinho, foi estudando cada um deles e, pela sua perspicácia, ele viu que eram homens, portanto, homens com grande sensibilidade. Eram, portanto, homens que possuíam uma condição psicológica de maior sensibilidade. Eram homens que foram bastante cruelmente atingidos por todo aquele ambiente de perseguição, de maldade que viviam. E fez um processo que nós conhecemos como um processo de despersonalização, mas que, no falar mais popular, chama-se lavagem cerebral. O que é isso? Então, conta Victor Frankl que eram homens, portanto, que, depois de examinados pelos especialistas da psicologia e caracterizados bem pelas suas condições de conflito, né? E foram levados, portanto, a uma posição de medo. Então era uma dificuldade, viviam, portanto, uma terrível situação dramática, quando diziam, olha, você vai agora assistir, então eles assistiam um fuzilamento e recebiam a notícia de que no dia amanhã às 10 horas você vai também ser fuzilado. É fácil compreender o drama que esse homem viveu aquelas 24 horas. E quando chegava às 10 horas da manhã, no dia seguinte, ninguém ia buscar. Ele passou uma noite, passou aquelas horas, e ficou muito tempo ainda naquela sensação de qualquer barulhinho que ouvia, ia saber, esperava, portanto, que estava ali buscando para morrer, e não acontecia. Depois de algum tempo, a condição se repetia, chegando até a momentos que ele foi colocado no pelotão de fuzilamento, mas ele não foi fuzilado porque a bala, a arma voltada para ele era de festim. Este homem, portanto, se desintegrou. Lavagem cerebral. Essa lavagem cerebral, essa despersonalização, se assim quisermos dizer, o homem é um processo de tamanha profundidade que destrói toda a capacidade de sentimento. E era exatamente, ficou sendo um autômato, obedecendo às ordens pelo medo. Esse processo, sem dúvida, desde os tempos imemoriais, apesar do homem se distanciando, vamos dizer, das suas formas iniciais, do brucutu, vamos chamar assim, mas o medo de morrer é como fosse um congelamento. É como se vivesse, portanto, aquela condição de gelo que é muito difícil de ser removida. É preciso, portanto, um processo de desenvolvimento, quase que um processo endógeno, né? Exatamente para descongelar e sentir exatamente essa realidade que é a vida imortal. Por isso, eu compreendo exatamente essa posição que o Jorge nos trouxe, quando a principal mensagem, que representa, portanto, a continuidade da vida de Jesus, a sua imortalidade espiritual, é exatamente a certeza que deu aos apóstolos, essa transformação
do medo da alegria representa o quê? A realidade de tudo aquilo que foi pregado por Jesus. Como também se a cada um de nós fosse dada esta prova insofismável da personalidade completa da vida. Nós hoje, como espíritas que somos, estamos perfeitamente senhores desta realidade, dessa veracidade da vida, da continuidade da vida, e que a morte não existe, pelas nossas condições intelectuais, pelas nossas condições de meditação, de reflexão. Mas, e temos a certeza absoluta, até mesmo, reparem que a nossa doutrina se baseou na mediunidade, quer dizer, na comunicação. Nosso querido Dr. Bezerra de Menezes bem caracteriza a formação do espírita exatamente nas suas duas grandes verdades para ele: a reencarnação e a comunicação dos dois planos da vida. Exatamente porque a reencarnação é explicador e, acima de tudo, a continuidade da vida está bem caracterizada exatamente na comunicação mediúnica. Então, nós estamos vendo que esse problema do medo representa, infelizmente, o quê? Ou a imaturidade espiritual, que ainda é um processo que precisa ser desenvolvido através de uma natural evolução, ou o que, lamentavelmente, é o que acontece conosco, que é uma reação de embrutecimento, de um não querer ver, exatamente pelas posições que a história nos mostra. Nós temos a perfeita consciência do grande estrago para o homem, que foi, sem dúvida, a modificação do verdadeiro cristianismo, que, sem dúvida nenhuma, se transformou num catolicismo. É extraordinariamente complicada a realidade que estamos vivendo, de homens que têm uma capacidade de estudar ou de procurar resolver os problemas técnicos de formas tão profundamente inteligentes e exigentes de estudo, e, entretanto, esses mesmos homens ainda vivem aquela absurda condição que é a de temer o que nós podemos chamar do grande tribunal da vida. Homens, portanto, que vivem o absurdo da vida única, temerosos do grande tribunal, ou vão viver o eterno sofrimento no inferno, ou vão viver no eterno descanso, no descanso eterno. Duas situações horrorosamente complicadas que desafiam qualquer menor conhecimento. Mas, entretanto, nós vemos aí pessoas de gabarito intelectual ainda vivendo, ou com medo, talvez, de querer aprofundar-se neste absurdo que ainda recua as suas vidas. Isto, sem dúvida nenhuma, é visto para um prisma psicanalítico. Nós vamos vendo, portanto, a grande importância desse psiquismo coletivo, como dizia Jung, que vai se fazendo de forma, portanto, vai nos chegando, vai ainda nos congelando a capacidade que temos desse autoconhecimento. Creio que em todo o Evangelho, desde as primeiras palavras de Jesus, quando ele bem disse: o Pai está em mim, o Pai está em toda parte, está aqui e acolá, e está em cada um de nós. Assim também como ele disse outras colocações que são profundamente verdadeiras, se visto pelo prisma do monismo, e no início das suas palavras. E no final nós temos essa prova insofismável da continuação da vida,
Exatamente, levando a todos nós a certeza de que ele não morreu, que ele estava vivo, e continuava vivo, como nós também vamos continuar. É isso aí. Então o que nós ficamos aqui? Nós ficamos com essa seguinte situação. Jesus aparece e já dá o primeiro ensaio de como deve ser feito. Qual o primeiro ensaio? Qual o primeiro ensaio? Pedir para alguém, no caso Miriam, ele já usou logo uma mulher para não ter preconceito, explicar como vai ser essa transferência de paz e de conhecimento à humanidade. Vai anunciar e de pregar. Então ele fez o primeiro modelo. Mas anunciou assim, olha, diga que eu estou aqui, eu ainda não subi, quer dizer, eu ainda não estou em visão espiritual. Mas eu vou estar presente, como você está me vendo presente, eles também me verão. Vai e anuncia isso. Então ele dá um modelo de anúncio. Agora, ela então anuncia. Ele vem, mas eles continuam com medo, fechados, trancados na casa. Aí Jesus vem, aparece e anuncia. Olha, o esquema é paz, primeira coisa. Primeira coisa que vocês têm que resolver, até para me entender, não ficarem com medo de espírito, de fantasma ou de determinadas situações. A primeira coisa é paz, tranquilidade. A vibração saiu de tal forma que o auditório, aqueles 10 presentes, entraram em paz. Ficaram logo alegres pela primeira curiosidade. Era ele mesmo, daria as marcas, ele mostrou. Aí diz o texto que eles ficaram alegres. Alegres no sentido de reconhecer que era Jesus mesmo. Aí na hora que eles reconheceram então que era Jesus mesmo, aí Jesus vem com uma segunda mensagem, outra vez. Paz seja convosco. Agora nós precisamos trabalhar com outra paz. A primeira paz era aquela do medo e da expectativa que não tem vida. Agora eles reconhecem que não precisavam mais ter medo. Agora eles sabem que Jesus está vivo, está claro, as marcas estão ali, era ele. Pronto. Então acreditaram. O primeiro degrau do conhecimento espiritual. Qual o primeiro degrau? Saber que existe vida. Vida. Receber então a primeira paz. Agora tem que ter uma segunda paz. Porque não adianta você acreditar que tem vida e não trabalha essa vida. Veja que Madalena acreditou que tinha vida e veio anunciar. Veio contar para vocês, se vocês não acreditaram. O embate é difícil. Tem que continuar agora nesta outra paz, que é de dar paz para os outros. Ninguém pode ter paz sozinho, senão dividir a paz. Então veio uma segunda paz, acompanhada do ide e pregar. Anunciar para todo mundo a minha mensagem. Ninguém pode ter paz, daquilo que o Roberto está dizendo, num céu lá, por exemplo, ficar lá naquela nuvem, uma nuvem para outra, vai uma nuvem para outra, aquela coisa toda, aquela banalidade do céu, que não tem nada para fazer, tocando flauta, não é isso? E uma verdadeira vida sem sentido. E o que é tão triste que você não pode nem comungar isso com teus amigos. Todos os amigos foram para o inferno. Você não pode ir lá ajudar ninguém no inferno. E se eles estão aqui na Terra, não podem vir aqui porque não existe comunicação mediúnica. Olha que situação, que céu infernal. Porque você pode estar nesse céu uma verdadeira inferno. Porque você não pode estar com quem você ama, ajudar quem você ama e se comunicar com quem você ama. Acaba com isso. Jesus acaba com esse critério. Não. A vida depois da morte é uma vida de felicidade. E uma vida não de parado. Não uma vida de que você descobre que tem vida, cruza as pernas, sobe numa nuvenzinha, fica numa meia-lua, né? Como Tom Bates lá, acho que a Brooke Shields disse ontem, no velório, anteontem no velório do Michael Jackson, com certeza ele está numa meia-lua nos assistindo. Né? Então, apesar de ser uma imagem até muito bonita, que todo o velório foi realmente uma manifestação de vida depois da vida, aliás, surpreendente para o mundo materialista fazer algo assim tão digno, tão bonito, uma oração tão maravilhosa, como foi no final. Mas essa ideia de não adianta você saber que tem vida e gozar isso contigo mesmo. Não. Precisa se construir uma outra paz. Ah, mas o sujeito não está no céu, ele está em paz, não. Se ele não pode sair do céu para comungar esta felicidade, ele não tem paz. Essa segunda paz é mais importante. Então a primeira paz você resolve sabendo que tem vida. A segunda paz você resolve dividindo com o outro. E de pregar.
Aí ele vai falar de uma forma bastante técnica, como é que tem que ser o trabalho. Olhem bem, ele vai dizer assim: a paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio. Método igual. Igualzinho como eu fiz com Miriam, eu enviei. Mas eu só enviei Miriam porque foi igualzinho que o Pai fez comigo. Este Pai que é meu Pai, que é Pai de vocês, que é meu Deus, o Deus de vocês, ele também me enviou. E eu comunguei com vocês. Agora também eu peguei Miriam e enviei. Comunguei também. Isso com vocês. Miriam comungou com vocês a vida. Agora vocês estão me vendo. Estão em paz, estão alegres porque estão me vendo. Mas essa paz não pode ser ficar só alegre porque estão me vendo. Tem que essa paz ser multiplicada para outros que não sabem que eu existo, que não sabem que eu vivo, que não sabem que existe vida. Vá e divulga isso para que eles também possam ter paz. É um momento de ação. E há um critério quase que em reação em cadeia. O Pai enviou Jesus, Jesus enviou Miriam, eles não acreditaram, Jesus vai lá pessoalmente, eles constroem a paz e Jesus diz: agora essa paz levem para os outros. O método é o mesmo. O Pai envia Jesus, Jesus envia Miriam, Jesus envia eles, e eles nos deixaram a mensagem para a gente fazer o quê? Nos enviar. É o exemplo de outro que está fazendo aqui a palestra, o exemplo do Roberto está fazendo a palestra, o exemplo de vocês em outras determinadas situações. Sempre assim. É uma reação em cadeia. Até que todos possam construir a paz. Agora, tá bom. Só que vem uma segunda passagem aí do livro que mexe bastante com as nossas ideias. Eu tenho que divulgar. Mas quando eu vou divulgar, eu vou cada vez encontrando um auditório mais diferente. Um auditório mais problemático. Aqui o auditório é muito legal, né? Mais dinâmico, eles encontram as praças problemáticas, as ruas problemáticas, as esquinas problemáticas, né? Os templos, né? Os presídios, eles pregavam nos presídios, pregavam nas arenas antes de serem regulados pelos animais, etc. O teu auditório está ali, não importa onde está o teu auditório. Você tem que pregar. Cada vez esse auditório vai ser mais, vai ser diferente. Olha, que pregar para mim é uma coisa. Aquela amiga de Jesus, a pessoa que levanta bem cedo no domingo, antes do sol nascer, para estar com Cristo, poxa, que amizade, isso é um nível. Né? O dos apóstolos, que mesmo estando com medo, estando escondidos, eram o que se tinha de melhor na terra, e que seguiram Jesus, eles têm um conhecimento fundamental, principalmente naquela época, um conhecimento ímpar, que ninguém tinha, que era eles, de 3 anos terem um convívio de Jesus, independente disso, estavam ali com medo, não é isso? E agora Jesus, então, aparece para eles e vai mandar eles pregar. É o que se tinha de melhor naquela época. Miriam, os apóstolos, qualidade dos céus. Agora, quando você vai encontrar o teu auditório mais variado, aí as pessoas vão receber assim: tá bom, olha só. E assim a gente conhece aos montes. Eu fui lá no centro espírita pelo processo da dor, e cheguei lá, descobri que existe vida. Realmente existe vida. Então, olha, recebi uma comunicação do meu filho, é meu filho. Aí a gente vai, tudo bem. Agora então vem aqui colaborar no centro espírita, vem aqui fazer uma palestra, vem ajudar na reunião mediúnica, vem ajudar aqui na administração da sopa, vem ajudar. Quem sou eu? Eu não tenho capacidade, eu ainda sou. Nós vamos encontrar um auditório mais variado. O outro chega e acredita nisso tudo. Vem há 30 anos no centro espírita, tomou passo, tomado fluidificado, aquela coisa toda, mas não sai do seu mundinho. A sua porta continua fechada. Olha o exemplo. Quase que tem que ser arrombada pelo processo da dor para que a pessoa veja a coisa diferente. Então ele vem para cá, ele se beneficia disso tudo, beneficia do centro, etc., mas continua no seu mesmo patamar. Não sai de si mesmo, beneficia alguém. E sempre esse discurso: eu não tenho capacidade, quem sou eu sou menor. As pessoas costumam dizer: eu sou muito atrasada ainda, olha, eu ainda tenho muitos compromissos das minhas reencarnações passadas, e não sei o quê. As pessoas. Aliás, hoje eu estava ouvindo um amigo falar na rádio, né? Veja, eu ainda tenho muitas ligações que eu vim da Atlântida. Então o sujeito é muito atrasado, porque ele veio da Atlântida, já esse tempo todo ainda está aqui agarrado, né, na condição planetária, que ainda está bastante atrasado. Então, como é que você faz
para sair dessa sua preguiça mental, para ser sacudida dessa sua preguiça mental. Então você vai encontrar um auditório, né, pessoas que resistem ao processo. Ela acredita. Quantos da gente acredita? Quantos da gente sabe que acredita na sobrevivência? Não, eu costumo até contar um caso, já falei várias vezes, mas é que a cara desse nossa palestra de hoje não vale a pena repetir. Quando um sujeito lá em Belo Horizonte, ele é gostado. Belo Horizonte é muito perto de Pedro Leopoldo, né? Que é onde que o Chico Xavier começou a missão dele. Então ele ficava ali perto. Então ele viu coisas maravilhosas com o Chico, né? E então ele acreditava na sobrevivência da alma. Mas o que ele gostava mesmo, aquilo que era o seu mundo afetivo, era a corrida de cavalo. Então ele gostava de corrida de cavalo. Então ele ia jogar lá, né? E torcia, aquela coisa, ganhava, perdia, perde-se muito mais do que se ganha, né? Ninguém fica aí com o jogo, né? Corrida de cavalo. Mas ele gostava disso, era o mundo dele. Ele acreditava na sobrevivência da alma e gostava. Ah, algum problema você gostar e acreditar na sobrevivência da alma e gostar de corrida de cavalo? Não, tudo bem, é um direito seu, né? O problema é como ele agia lá na corrida de cavalo, porque ele podia ir lá uma vez se distrair, brincar uma coisa, ser viciado em outra. E tinha uma forma também dele se comportar. Porque na hora que ele jogava, os amigos também, como ele, queriam saber o resultado, qual o cavalinho que vai ganhar. E perguntavam para ele, qual é o cavalo que vai ganhar. E ele, eu não sei, eu acho, postei isso uma pergunta dos espíritos lá, que você gosta lá do Chico Xavier e tal. Aí ele ficava danado, ele dizia assim, os espíritos desta envergadura, deste naipe é jogo, né? Desse estado, deste nível, esses espíritos não fazem isso, não se metem nessas coisas mundanas, de jogo, etc. Então esse negócio é mentira. Aí ele segurava o sujeito, não fala que isso é mentira. Não fala com o Chico Xavier, esses espíritos, isso tudo, que isso é mentira, porque eu vi isso tudo, eu sei que é verdade. Ao você aprender que isso é verdade, tome, dá um murro na cara do sujeito, jogava o cara lá embaixo. Então, veja, ele acreditava nessas coisas todas espirituais, acreditava na sobrevivência da alma, gostava, mas mudou muito pouco. Mudou muito pouco. Significa que a outra paz maior de dividir aquela mensagem com a humanidade, ele não fez. Ainda continua naquele patamar da violência, da agressividade, de querer impor a ideia dele pela forma da violência, etc. E continuar no mundo isso, do jogo, só esse, que era a sua atração. Então, voltando para o tema, é necessário mudar. E aí divulgar a mensagem. Mas aí você encontra essas pessoas que vão fazer esse processo. Imagina você estar pregando para alguém e a pessoa vem com uma coisa dessa, né? Ela acredita que Jesus... Acredita? Tem uma porção. Você chega na praça e pergunta, quem acredita que Jesus está vivo? Quem acredita em Jesus? Todo mundo levanta o dedo. Tá certo? Agora, daí, trabalhar para Jesus. No sentido, o que é trabalhar para Jesus? De levar a mensagem da vida para todos, para que as pessoas possam ter esperança. E aí, com isso, terem paz verdadeiramente na alma, é que não se faz. E a pessoa costuma logo dizer, mas quem sou eu para fazer isso? Eu para ser apóstolo? E nós estamos sendo chamados para ser discípulos de Jesus. Porque fazer o que Miriam fez é ser discípulo. Fazer o que os apóstolos fizeram é ser discípulo. E qual é a diferença nossa para eles? Nenhuma nesse sentido. Nós também estamos convocados pelo mesmo trabalho e de pregar. Anunciar o quê? A vida. Na vida de Jesus, como os apóstolos contaram, a sobrevivência de Jesus, mas das vidas também que nós sabemos, de tantos casos de mediúnicos, tantas coisas que provam que realmente existe vida. E com isso, levar esse conceito para as pessoas possam ter paz. Então, esse é o trabalho. Aí você vai encontrar o teu auditório. O teu auditório vai dizer assim, mas Ricardo, você está mandando? Eu acredito que Jesus está vivo. Pronto, eu já faço parte dessa religião. Mas eu não tenho capacidade para fazer isso. Por causa de quê? Pode ser que a pessoa diga assim, eu tenho muito pecado. Eu tenho muito pecado. Eu sou muito errado. Eu sou muito inferior. Eu sou muito atrasado. Eu sou um incapaz. Né? Pode ser pelo discurso para alimentar a preguiça. Se eu por acaso não tivesse essa minha condição,
Entendeu? Um nó. A palavra pecado, né, ela tem uma ideia de atalho, de caminho errado. Eu já falei que ele era usado nos Jogos Olímpicos, em que a flecha tinha de atingir o alvo. O atleta lá, quando ele lançava a flecha ia para atingir o alvo. Quando a flecha saía e estava no caminho errado, ela não ia atingir a mosca, o alvo. Como ela não ia atingir o alvo, ela estava em pecado, ou no caminho transviado. A palavra pecado não é essa coisa de cafona do mal, é no sentido de ser um transviado, está num caminho diferente, num caminho errado. A flecha não vai atingir o alvo, quer dizer, o atleta não vai ser campeão. Eu tenho um alvo a atingir, que é chegar à paz. Mas como que eu vou fazer? Como que eu vou pregar para os outros? Eu sou incapaz, eu estou no caminho errado. Eu ainda estou afastado, eu ainda sou incapaz. Eu não sou um santo, eu não sou um perfeito, eu não sou alguém que esteja ajuizado. Esse é um discurso. E aí a técnica de Jesus. Ele já sabia que o público ia encontrar isso. E ele estava diante de um público que agiu assim? Porque Madalena veio com a resposta da vida, não é? Madalena sabia da vida? Sabia. Madalena estava em paz? Estava. Madalena veio dividir a paz? Veio. A segunda paz veio. Contou para eles. Eles continuaram na casa fechada, trancada? Continuaram. Olha como fazer assim com um auditório desse, que fica trancado. No caso aqui, Jesus chegou e deu uma sacudidela. E no nosso caso? Você chega lá no outro, fala, convida a pessoa, vem cá, você está aí, então você não quer fazer parte de um estudo aqui, desenvolver a tua mediunidade, dá passe aqui, você não, eu não quero dar passe, eu venho aqui para tomar passe, você não quer fazer uma palestra, você não quer desenvolver isso, fazer aquilo, cuidar da sopa, ajudar as crianças, não tem condição. Eu sou incapaz, eu estou no pecado, eu estou errado, eu não sou atrasado, como sair dessa situação? Então Jesus já sabia que esses apóstolos iam encontrar isso para frente, como o Madalena encontrou, quando chegou para falar para eles. A situação era bem clara. Para bom entendedor, 2 palavras, basta. Foi o caso dele veio com relação a Madalena. Evidentemente seria o caso deles quando eles encontrassem outros. Aí Jesus disse assim: guarde. Dito essas palavras, a paz seja com todos, ide e pregai, né? Como o Pai me envia vocês, vão pregar. Dito isso, eles podiam ter dito assim: tá bom, nós vamos, e aí? E se a gente encontrar resistência como nós fizemos com Madalena? Né? E se a gente encontrar pessoas assim nessa situação? Aí Jesus vai explicar. Depois de dizer essas palavras, soprou sobre eles e disse assim: recebei o Espírito Santo. Então, Jesus pegou aqui e soprou sobre os apóstolos. Eles receberam o sopro de Jesus. E Jesus, na hora que soprou sobre eles, disse assim: recebei o Espírito Santo. Erro de tradução. No original grego não tem o "o" na frente, o artigo definido. Porque eles não botam, eles botam um artigo definido na frente para dizer receber o Espírito Santo. Aquele que é o Espírito Santo, que depois dos anos 300, eles já inventaram uma opção de coisa. O Espírito Santo é uma bomba que vem, ficava, que é igual a Jesus, mas que Jesus não é o Espírito Santo, mas é o Espírito Santo. Jesus é o segundo, o Espírito Santo é o terceiro, o Pai é o primeiro. Aí fizeram uma bagunça, ninguém entendia mais nada. Não é isso? A situação era tão complicada que quando eu entrava aqui de carro na rua Berto Siqueira, que é a rua que eu moro aqui na Tijuca, quando eu vinha com a minha tia, eu estava de carro, pombos lá da igreja, jogam milho, as pessoas jogam milho ali, aí a minha tia disse: vai devagarzinho para tu não matar o Espírito Santo. Tá? Pega e mata o Espírito Santo, não ajuda. Então, a colocação de Jesus é bem clara. O mestre soprou sobre eles e disse: recebeu o Espírito Santo. Não tem nada de complicado. Quando a gente vai dar paz, o soprar é dar paz. Tá legal? Quando ele dá paz com a mão. Ele está recebendo paz com a mão. Tá bem? Não precisa fazer balé, nada disso. Então paz com a mão. Então eu estou dando passo nele. Podia soprar. Vou evitar fazer isso.
Pode ter certeza, vou evitar. Mas você quer uma demonstração, não? Então, eu dou passe. Mas melhor que o passe é se eu soprar. Porque no sopro sai a maior quantidade de ectoplasma. Veja nas fotos dos espíritos materializados, a maior força de ectoplasma sai da boca. Porque o ectoplasma sai por todos os orifícios, sai dos poros, sai dos olhos, da orelha, tudo sai do ectoplasma. Principalmente da boca sai a maior quantidade de ectoplasma. Então Jesus soprava sobre ele, dava um impacto interessante. Os egípcios sabiam disso. Lá nas pirâmides, quando a gente vê alguns desenhos daqueles das pirâmides, eles sopravam fino ou grosso. Se você fizer com a boca fina, só um sopro geladinho. E com a boca grande, sai quente. Então, se você pode dar, como diz André Luiz no livro Nosso Lar, você pode dar passe de prostração se o espírito está muito agitado, o obsessor está muito agitado, você dá um passo para prostrar, ou de tirar a energia dele, para ele relaxar. Ou você também, a pessoa pode estar debilitada, você pode dar um passo para reanimar ele. A melhor coisa era fazer como os egípcios, soprar, como Jesus fez, soprar. Mas aí tem um problema, é o capítulo sopro do livro Os Mensageiros de André Luiz. Por que ele não recomenda a gente dar sopro, que seria melhor do que dar passe com a mão? Ele não recomenda, primeiro, está dando esse mau hálito, que nós não dá tempo, né? E segundo, por causa das porcarias que a gente ainda come. O que se bebe, se fuma, não precisa fumar, a gente já fuma do outro. Está do nosso lado. A gente fuma, a gente bebe, a gente come comida pesada, e essas coisas. Então, a nossa votação não é boa. Se a gente tivesse feito uma preparação, etc., tudo bem. Então, como não fez, se recomenda o passe. Principalmente que você vai lidar com um público estranho. E as pessoas, como já têm tanto preconceito de sopro e de mau hálito, essas coisas todas, não é bom com uma pessoa que você não tem intimidade, então ainda soprar. Quando você tem, você faz isso. Que, aliás, é o que você faz com o bebê. Né? O seu filhinho querido, a sua criancinha, quando ele está aqui, doutor, deixa que a mamãe sopra. Aí ele não liga. Por que a gente sopra? Porque é melhor até do que dar passe. A gente faz carinho no neném, além de dar passe, a gente fala pertinho, a mãe fala de pertinho, falar de pertinho é dar passe. Por que namorar é tão bom? Porque você está abraçando, está trocando energia com o outro. E além disso, além de você está trocando energia, um ficou lá falando. Já entenderam o que namorado fala? A gente não entende. Fica aquela coisinha, fica trocando vibração. Trocando uma vibração potentíssima. Fora que ainda estão trocando saliva com o beijo. Que seria interessante se a gente pudesse fazer isso em termos de passe. Aliás, os bichos fazem assim, passam saliva para curar um ou outro, não é isso? Mas a gente imagina que você chega no centro espírita, eu estou com um problema. Mas isso tudo é dado o nosso nível ainda. Mas repare como é uma coisa tão boa, uma troca de energia tão boa, né, que como namorado veja, e como que eles ficam felizes. Quando acaba o encontro do namorado, o namorado fica bobão, ele fica tão bom, e depois ele volta, no outro dia ele volta e ele acaba casando. Então por quê? Porque é uma coisa muito legal, uma troca de energia muito intensa. E nós sabemos o quanto a saliva é intensa. O próprio Jesus cuspiu e passou sobre o cérebro, e o cérebro enxergou. Então o seu cuspe, a saliva com o processo de cura, o sopro com o processo de cura. Então quando ele diz receber um espírito santo, uma vibração espiritual, o espírito é pneuma, que quer dizer sopro no original. É a mesma palavra pneuma que deu pneu de carro. Pneuma é espírito em grego, então é sopro. Então Jesus soprou sobre ele, recebeu uma vibração santa, pura, uma vibração espiritual. E aí com isso, como eles eram capazes e eram todos médios, despertou, abriu os chakras dele. Foi como se fosse uma limpeza astral. Primeiro lembro que eles estavam tristes. Quando você está triste, você está fechado. Aí quem atrapalha mais ainda. E aí Jesus abriu esses chakras, abriu as fronteiras espirituais, como que fluidificou a aura deles, energizou eles com impacto. Imagina o impacto de um sopro do Cristo. Se a vibração dele já criou a Terra, é quase que criar novas condições espirituais para aquelas pessoas se revigorarem. E abrindo
as vibrações espirituais delas, abrindo elas para a mediunidade, ainda receber essa informação de que elas teriam o Espírito Santo. Aliás, já disse Jesus. E elas não precisavam se preocupar com o que elas iam falar na hora, diante das pessoas, diante do tribunal, porque um Espírito Santo, quer dizer, um Espírito superior, que ficaria com eles, amparando eles, que é o guia protetor, através da mediunidade deles, falariam tudo aquilo que eles precisavam. Então é a mediunidade funcionando. E aí como é que ele fez para abrir o espaço mediúnico das pessoas? Podia dar passe? Podia. Dada a amizade, a intimidade e a vibração de Jesus, ele deu logo um impacto sobre o sopro, que é a maior força de troca energética que nós temos. Então, eu convido a vocês para lerem um capítulo sobre o livro de Mensageiros, como André Luiz deixa isso claro. Também vocês podem ver em detalhes, se vocês quiserem, o trabalho dos mortos do Antigo Egito, que vocês vão ver também essa técnica. É um livro muito técnico, um livro muito mais complexo. O capítulo do André Luiz é bem interessante. Bom, então eles receberam essa vibração. Mas aí você chega com essa vibração, com essa espiritualidade, etc., e se depara com o auditório. E aí, tá bom, agora, eu acredito em Jesus, eu vi fenômeno, vi Pedro curar, vi Pedro fazer isso, vi Pedro ressuscitou lá aquela pessoa, quer dizer, tirou ela do estado de coma, eu vi tal coisa, cada apóstolo fazia lá os fenômenos mais variados, tomados agora mediunicamente como estavam, ajudados por espíritos espirituais, com a abertura mediúnica dada por Jesus a eles, mediunidade que eles já possuíam, que estava ainda restrita, não é isso? E que agora estava manifesta, eram médiuns, como diz Kardec, ostensivos. Eles chegavam lá no auditório, pregavam, faziam fenômenos, as pessoas acreditavam. E ele dizia: não vamos, sigam, vão lá pregar também, vão divulgar, monte uma igreja aqui, façam um trabalho. E as pessoas: não, nós temos pecado, nós temos problema, nós não temos capacidade. Quem sou eu para fazer isso? Aquela conversa que a gente já sabe, que a gente já vem adiando isso há 2000 anos, o nosso processo de transformação, não é isso? Mas Jesus, sabendo disso, diz assim: recebei esse Espírito. Aí eles receberam. E perdoados serão os pecados aquele a quem os perdoares, e retidos aquele a quem os retiveres. Agora, vocês, com a visão espiritual que têm, vocês vão pregar e vão chamar as pessoas. E as pessoas vão dizer: eu não tenho condições, eu posso, não posso. Agora, tem até gente que diz que pode e não tem capacidade para ir. Eu quero pregar, mas é só da boca para fora. Vai acabar prejudicando os apóstolos pela radiografia mental, espiritual do ambiente, da pessoa. Eles já sabiam quem podia ou quem não podia. E ajudados ainda mediunicamente por esse espírito superior, eles recebiam essa informação. Então eu ia pregar, eles chegavam a pregar, fazendo um monumento, aí todos vocês eram convidados a participar. Eu já sabia direitinho. O apóstolo já sabia direitinho. Ele estava internado espiritualmente, ele já era a pessoa certa. Então você, por exemplo, você pode ficar aqui cuidando da igreja, administrando ela. A igreja é a comunidade, né? A palavra igreja quer dizer comunidade. Você pode fazer isso e tal. Mas já era com uma vibração tal, e já mediunicamente sabia quem era, que a pessoa que assumia já era preparada. Quer dizer, eu tenho visão para ir na pessoa correta, diante do público. Ele não está desmerecendo os outros. Os outros só convocados, não precisava de uma liderança, de quem ia cuidar, de quem ia administrar, porque eles tinham de sair para pregar em outro lugar. Ela era uma pessoa séria. Eles já sabiam aliviar isso. E a pessoa dizer: mas eu sou incapaz, eu tenho um problema, eu tenho pecado, ou eu tenho cego, ou eu tenho uma doença, não sei o quê, ou eu tenho paralisia. Ele olhava, radiografava, sabia que a pessoa estava nessa situação, podia envolver mais o auditório, olhava, sabia que a pessoa podia sair daquele estado de saúde, de enfermidade, mudar, e aí não só seria uma grande sacudidela no auditório, mas também a pessoa ia tomar de um ânimo de agradecimento para realizar o trabalho. Então eles tinham a capacidade de ligar e desligar. E aí na frente de todos chegava e curava a pessoa, ou mudava a vida da pessoa. Ou então, surpreendentemente, aquele que vivia mais ordia, mais agitado, não sei o quê, que era escândalo para todo, era aquele que eles transformavam. E a pessoa se transformava num grande vulto ali naquele momento. A mensagem era dirigida para a pessoa certa. Ele tinha a capacidade de ligar e desligar, de perdoar pecados, quer dizer, de aliviar
o karma e a situação momentânea daquela pessoa para realizar tal tarefa. Ou perceber que aquele karma tinha findado ali e que agora ela seria convocada pela sua transformação para realizar um determinado trabalho. Mas também olhava assim, olhava uma pessoa e dizia assim, e essa daqui vai sair. Se eu entregar a comunidade na mão dela, não vai ficar legal. Então, quer saber uma coisa? Deixa ela assim paralítica mesmo. Deixa ela assim mesmo, sem direção da igreja. Deixa ela só aqui vindo tomar paz. Deixa ela, compreender? Só quem está fazendo não é privilégio. Eles não estão tendo privilégio nenhum de chegar, botar um benefício para aquela, não botar para esse. Não, não é. Não é esse livre-arbítrio doido, é matematicamente correto. Lembra que agora eles estavam antenados espiritualmente, estavam dominados por espíritos superiores, dominados no sentido de influenciados, e aí eles percebiam o auditório. E diante de resistência, eu sou capaz, mas como é que eu vou fazer isso? Eu sou sério, eu tenho família, eu tenho isso, tenho aquilo. Vinha na pessoa certa, naquele que era preparado, naquele do grupo. Às vezes faziam cura, faziam transformações, mexiam com a vida da pessoa, na pessoa certa. E quando a pessoa chegava, eu tenho impedimento, ele ajudava até mesmo pelo sopro, pela imposição das mãos, por denso espiritual, para que os chakras se abrissem e a pessoa tivesse visão do seu passado, das suas experiências passadas, do seu compromisso antes de reencarnar, tivesse uma visão dilatada para dizer assim, mudei, tenho uma outra experiência, não, agora, independente dos meus pecados, dos meus erros, eu tenho uma força, eu tenho um compromisso, e aí começa a vida correta. Assim a gente vê na obra maravilhosa do Chico Xavier. Quantas milhares de pessoas receberam comunicações incontestes de seus filhos? Quantas milhares? Pais, mães, avós, tios, e mais ainda, entre uma família em que um pai recebia comunicação, tia, mãe, tio, primo, avô, todos acreditavam. É um fato inconteste. É interessante, de 430 livros, páginas, não tem uma frase, não tem uma comunicação que você diz que o Chico apareceu, viu alguém que o Espírito deu uma comunicação, falou o nome errado, deu uma informação errada, ou então as pessoas depois descobriram que aquela mensagem estava errada, que não aconteceu aquilo. Não tem falha. Agora eu pergunto, quantos desses fundaram o Centro Espírita? Quantos desses distribuem sopa? Quantos desses hoje estão dando passo? Muitos estão, mas quantos não estão? E aí você poderia dizer assim, mas por que o Chico não insistiu para eles fazerem? Até onde que a pessoa pode ir? Até onde que ela vai falhar na missão? Até onde que dar uma liderança para aquela pessoa é importante? É a capacidade, então, que o grande médium, antenado espiritualmente, mas que trabalha para Cristo, ele tem a capacidade de ligar e desligar, de atender e não atender, de chamar um ou outro para realizar determinado trabalho. Tá certo? Então, 3 lições para a gente fechar a palestra. Primeiro, as pessoas estão no medo, estão no desespero, porque não acreditam na vida. O Espírito aparece. Primeira prova, toda demonstração da imortalidade. Cada um de vocês tem a sua prova. Foi uma mãe que apareceu, foi o tio, foi o avô, foi o primo, foi aquele fato. Cada um tem um fato na vida. Eles tiveram Jesus, fato inconteste. Nós também temos uma opção, comunicação disso, daquilo e tal, cada um tem o seu. A sua prova. Tanto que está nesse mentira. Se nós não acreditávamos nesse da obra, não seria o Espírito. Acreditamos nisso e temos as nossas provas particulares. Primeiro momento, então, acreditar que a vida continua e ter a sua prova. Ter a sua prova, a sua certeza. Ele não é acreditar na boca agora, eu acredito que tem, assim, não. Ter a sua certeza, ter o seu reconhecimento, ter um fato em contexto. Primeiro. Segundo, feito isso, tomado deste conhecimento, vai dividir isso e te dar uma paz tremenda, ter essa certeza da vida, te dar uma paz, vai dividir isso com o outro. Vá pelo mundo pregar. Divulgue isso. Segundo. Terceiro, para divulgar tem que estar preparado. Se prepare mediunicamente, se prepare com oração, ora, vigia, cuida da sua
vai fazer a palestra, vai na reunião mediúnica, cuide da sua alimentação, se prepare, faça as suas leituras, não é? Se prepare, procure pela caridade se sensibilizar, procure ser inspirado, procure ser intuitivo, para diante da hora do testemunho, na hora da divulgação da mensagem, saber filtrar. Como você vai falar com um auditório, vai falar com o outro? Como vai medir as palavras? Como que eu posso fazer, às vezes, essa palavra, essa palestra que eu estou fazendo hoje, num auditório que eu vou pela primeira vez e que pessoas não ouviram sobre isso? Para neófitos. Não é certo? Vocês já passaram por tantos estudos e tantas situações da casa, eu posso apresentar desse jeito. Mas se é um estudo por um iniciante, eu tenho que começar a primeira pergunta do livro dos Espíritos. O que é Deus? Olha, a reencarnação é isso, assim, assim. E tem que contar a história. Então você tem que ter um medidor para saber para quem você está falando. O auditório. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer um roteiro de palestras em Brasília e falei em vários centros, foram 23 centros, né? E aí eu estou falando em vários centros de aquelas palestras, citando o livro dos Espíritos para cá, capítulo tal, versículo tal, tal coisa, vocês já me conhecem nas palestras, como é que eu faço? Mas só que eu cheguei lá no local, lá para fazer uma palestra, e quando eu estava falando, eu falei assim, meu Deus, acho que eu estou tendo uma visão, porque as pessoas estão todas assim, não. Aí eu fiquei assim, caramba, acho que está tendo. Aí eu tentei me concentrei assim pela oração, assim, e continuei falando, olha dos espíritos, papapá, aquela coisa assim, né? Esse Jorginho, vocês sabem como é. Aí eu lá. Aí todo mundo eu olhava para os caras, caramba. Aí eu me lembrei, meu Deus, é mesmo, olha onde que eu estou falando, no sanatório de Brasília. Eu sempre espírita lá no nosso sanatório de Brasília, a maior parte do auditório do Aí eu não estou entendendo nada. Olha só como você chega no auditório, você não abre a sua eternidade, você não observa as pessoas e sai como tagarela. O que é isso? Não, adapta a sua linguagem. Se prepara. Aí pronto, eu preparei, aí eu entendi, aí comecei a dizer, olha gente, nós temos que gostar muito de Jesus. E uma prova que a gente tem de gostar de Jesus é gostar dos nossos médicos. Eles não gostam do médico, né? O médico manda mais médico. Gostar do médico é gostar de Jesus, né? Eu gosto de Jesus, então eu gosto também do seu médico. Obedeça o seu médico, toma remédio, ele vai assim, adaptar a linguagem. Então, você pode usar da sua mediunidade, por isso que quantas vezes você acaba uma palestra, as pessoas dizem, como é que o senhor sabe da minha vida? O senhor falou, é minha vida. É essa vontade de ajudar. É que você coloca o seu aparelho à disposição do outro. É a capacidade que começa, guardando as devidas proporções entre os apóstolos e a gente, evidentemente, mas nós no caminho, de começar a ligar e desligar. Você tem condição, não adianta eu chegar para uma pessoa que eu estou vendo que tem toda uma dificuldade de se comunicar, de falar. Eu conheço ela já há um tempão, ela fica ali, não consegue, faz até as perguntas, a gente nota que ainda não está entendendo direito. Diz, olha, vem cá, eu quero te convidar para você falar sobre a queda de Pedro Balde no congresso que vai ter lá em Caldas Novas. E tem um medidor, aliás, a Rosângela e o Guilherme são os que estão coordenando o congresso de Pedro Balde também lá em Caldas Novas, né, que vão ter em agosto. Eu vou pegar a pessoa. Não, a pessoa não tem jeito para falar. O que a gente tem que fazer? Olha, aí distribuir mensagem. Quando alguém chegar no centro, dá uma mensagem, não é isso? Depois do tempo, você diz para ela, além de entregar a mensagem, já diz para elas assim, ó, essa mensagem fala sobre a caridade, essa fala sobre o perdão. A pessoa já está começando a desenvolver a linguagem, entendeu? Às vezes pode ficar a vida inteira para desenvolver isso. Ou então, às vezes, quem sabe, que 3 meses, 4 meses depois já está mais falante. E daqui a pouco já pode começar a falar sobre aquelas mensagens, daqui a pouco desabrocha. Tudo é o caminho. Não tem para a pessoa, você fala sobre o Balde, você fala sobre o livro dos Espíritos, você fala sobre isso. Quando as pessoas que nos chegam depois da palestra, assim, a queima-roupa. E aí, qual o livro que eu devo ler? Eu me interessei por isso. Aí tu olha para a pessoa, que é grande síntese para o outro, a lei de Deus, para o outro. Você, como é que você pode ligar e desligar? Aí você fala assim, mas você tem esse dom, não é dom. Veja, estamos guardando as devidas imensas proporções entre a gente e os apóstolos, mas nós estamos no mesmo trabalho. Tem que ficar atento, tem que ficar antenado, tem que perceber. É mais, então, do que reconhecer a solvência da alma. É mais do que divulgar a solvência da alma. É mais se sensibilizar pela mediunidade. Quarto fator, usar todo esse conjunto
para perceber o nível das pessoas e levar para elas aquilo que elas precisam para que elas possam começar a guardar a paz e a divulgar a paz. Então fique com paz. Amém?